Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal Nutri Autonomia Veg. Meu nome é Murilo Selva, eu tenho 31 anos e hoje a gente vai continuar conversando sobre veganismo. No vídeo anterior eu comecei uma conversa dizendo e relatando um pouco sobre a minha experiência, o meu ponto de vista, a partir de vivências, a partir do meu histórico do que eu vivi até aqui sobre o veganismo, a transição alimentar e a inserção da minha vida dentro desse mundo que é alimentação saudável, alimentação vegana e o momento que eu parei de consumir qualquer produto de origem animal e qualquer ingrediente da minha alimentação que fosse vindos de carne, leite, ovo, mel e produtos que tenham sido testados em animais ou que tenham traços de animais ou que tenham qualquer outra coisa deste contexto. Bom, só ressalvando uma coisa, que no último vídeo eu falei que eu passei a transição a partir dos 18 anos, de fato, mas eu não comecei a ser vegano com 18 anos. Eu tive um longo processo de adaptação, que eu precisei conhecer o meu corpo, conhecer e entender como eu me relacionava com o processo de alimentação para ir tornando esse processo de transição cada vez mais possível e cada vez mais tranquilo e orgânico dentro da minha própria realidade. Então assim, eu fazia faculdade, então eu precisava me adaptar com o que eu tinha disponível naquele momento, né? Então eu comia muito no bandejão da faculdade, por exemplo, a princípio. Daí eu passava com as opções que tinham de vegetarianas lá, que eram carne de soja, que nem era assim preparada como a gente faz hoje, né? Pensando no tempero, pensando ela como um prato principal, e ela nem era tão assim gostosa, vamos dizer. E comia ovo também naquela época. E fora de lá, fora daquele contexto da universidade, sempre que eu precisava comer um salgado, uma coisa fora de casa, na rua, eu iria reportar pro queijo, né? Inclusive dentro do contexto mais social, porque eu acho que a princípio uma coisa que a gente vai enfrentar é um momento que isso vai afetar as nossas relações, né? As pessoas vão perceber que você se alimenta de um jeito diferente e comer junto é uma coisa muito tradicional, né? Muito cultural. A cultura de sentar em volta de uma mesa e comer junto, né? A gente sai junto para comer, a gente se encontra e come junto, a gente se relaciona com as pessoas e come junto. Daí abre mais ainda para nossa relação com a nossa família, os domingos, finais de semana, que a gente vai visitar um parente, vai viajar, qualquer coisa assim. Tudo isso vai começar a entrar num grande processo também de transição que você vai precisar entender como organizar isso na sua rotina, para que seja também possível. Então, a princípio, eu parti de opções que pudessem ser adaptáveis, tanto para mim quanto para os outros, que eram opções mais fáceis, que seria o leite e o ovo a princípio, né, e o queijo no primeiro momento. Eu passei por um longo processo, até eu entender que, para mim, aquilo não estava mais contemplando ideologicamente, filosoficamente, o meu propósito com a causa. Aquilo ainda assim seria um pouco incoerente, pensando que a visão vegana, né, o aspecto dessa visão de mundo, ela não está restrita a uma questão de dieta, de sabor ou de apenas escolha nutricional. Ela tem a ver com o nosso engajamento, a nossa visão sobre a opressão e a exploração dos animais. De que para a minha sobrevivência, para a vida saudável e próspera no mundo, eu não dependo necessariamente da dor e sofrimento e a vida de outros seres, de outras espécies. E nem da minha, mas de nenhuma. E é possível ir transformando isso com o tempo e conversando com o tempo. A gente vai aprendendo a lidar com a situação melhor com o tempo. Então, você vai partir de um lugar. Entenda o lugar que você está partindo. Entenda as condições que você tem neste momento. E que sejam possíveis e práticas dentro da sua realidade. Se você pode gastar X, se você pode comer em tais lugares, se você pode mudar a sua alimentação, pensar sobre isso com autonomia de uma maneira limitada, respeite seu momento e vá aos poucos também. Não se cobre, não se julgue, não se culpe tanto para que você tenha que cumprir uma tabela do que é aceitável ou não e qual que é o melhor jeito de ser vegano no mundo, sabe? Eu acho que a gente é uma construção e a gente está sendo construído diariamente a partir das nossas experiências e a gente vai transicionando o nosso pensamento também, vai mudando a maneira como a gente se relaciona até com esses temas, com essa causa. De fato, no começo, pode parecer que é um pouco mais desgastante, que você tem que ter um pouco mais de empenho e trabalho da sua parte, porque é uma coisa nova.
mas com o tempo as coisas vão se tornando um pouco mais maleáveis, um pouco mais tranquilas. Então uma dica é, a princípio, invista um pouco mais de esforço, sabe? Não desista de cara, não desista porque você teve uma chateação com uma coisa ou outra, porque você se frustrou com uma coisa ou outra, porque o movimento é muito maior. O movimento é maior do que pessoas, é maior do que brigas em Facebook, é maior do que discussões que a gente vê em grupos, sabe? É maior do que piadinhas e coisas que as pessoas vão falar de você, sabe? Não é, como se diz, não é um grupinho de amigos, não é um clubinho de amigos que se reuniu para falar, ah, vamos viver uma coisa legal, vamos viver um estilo de vida diferente, vamos entrar numa moda. Não é, é muito maior do que isso. Então, sendo maior do que isso, as desculpinhas, as brigas, os dedos na cara que você vai receber, ou as pessoas olhar para você e achar que você é um ET, tudo isso daí vai sendo controlado, porque para você tá em outro lugar, sabe? Para você tá bem mais de boa. E aprender a lidar com isso, assim. Não romantizar, eu acho que é um aspecto fundamental para isso e para todas as coisas na vida, né, na verdade. Mas não achar também que vai ser facinho, que vai ser bolinho, que você vai entrar num mundo que é só arco-íris e pôneis e unicórnios. Poderia, né? Mas não é o caso. E tem dificuldade, mas é uma dificuldade que na vida nada é fácil, gente. É vendido pra gente uma ideia de que a facilidade no consumo, né, que as coisas venham prontas, que as coisas gastem o menor tempo, que as coisas sejam fast food preparadas de um jeito que você não sabe nem o que você está comendo. Isso daí não necessariamente está relacionado com um aspecto de vida que vai ser bom para você, né? Que vai ser bom para o seu corpo, para sua saúde, para o planeta. Daí eu acho que o esforço e a dificuldade que a gente vai vencendo nesse caminho, né? Pensando mesmo que não há romantismo, que há dificuldade, mas é uma dificuldade que vai sendo traduzida também para a sua qualidade de vida, que vai tendo retorno na sua saúde e na sua consciência de estar bem com o seu engajamento como ser participante e também autorresponsável pelos processos do planeta como um todo. Daí, alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente pensar em como fazer essa transição de uma maneira mais tranquila e mais harmônica é focar em comidas de verdade. O que são comidas de verdade? O que a natureza tem para oferecer. O que é plant-based? Que é você ser a base de plantas. Então não tem muito segredo para isso. A terra, ela já dá raízes, ela dá caule, ela dá flores, ela dá frutos, ela dá sementes, ela dá brotos. Ela dá uma ampla diversidade, que toda essa diversidade é capaz de suprir as nossas necessidades. Às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, você não come carne. Você come o quê? Cara, o que responder para uma pessoa que vai te perguntar, você não come carne, você come o quê? Se a visão dela de alimentação é o arroz, feijão, bife, batata frita e às vezes uma salada de alface. Você passando por um momento que você vai tirar e vai mudar esse padrão de alimentação, você vai ampliar a sua perspectiva de valor nutricional na natureza como um todo. E a natureza é muito diversa e muito mais infinita e muito mais poderosa do que a gente imagina e do que a gente tem acesso. A questão do acesso é um ponto importante também, né? Porque às vezes alguns grupos sociais não têm acesso a determinadas informações, determinados alimentos, por uma questão de projeto político, para que determinados grupos sociais de pessoas não tenham acesso e que se alimentem cada vez pior, para que outros possam também se alimentar cada vez melhor. Isso é uma questão ideológica. Mas hoje em dia tem uma palavra que rola por aí que eu descobri, eu achei fantástico, né, e abri para isso, que é a questão do nutricídio. É que grupos sociais eles não têm acesso a determinados padrões de alimentação com maior variedade, né? Como você vai na periferia, quanto mais na periferia, quanto mais marginalizada e vulnerável seja aquela situação e aquela comunidade, aquela população, mais acesso ela vai ter para alimentos embutidos, processados, salsicha, como pratos principais na sua alimentação. E isso a longo prazo vai ser prejudicial para a sua saúde, sim. E isso também é um projeto, porque à medida que aquelas pessoas morrem, elas vão morrendo cada vez mais cedo, elas vão ficando doentes e gastando cada vez mais com médicos e com remédios. Isso é rentável por um lado, mas isso também propõe a extinção e eliminação de um certo grupo social, para que aquelas pessoas não existam. Porque, de fato,
vai ser um controle ali que vai interessar para alguém. E eu acho que nesse sentido, trazer a saúde como pauta é fundamental, porque a saúde como dentro de um aspecto, de uma lógica, de uma sociedade que não permite e nem deseja que determinados corpos e determinadas existências sobrevivam e ocupem espaço e participem da sociedade, neste mundo é um revide você lutar pela sua vida, você lutar pela sua existência, que a sua existência crie impacto na sociedade como um todo. Então, para isso, você precisa estar vivo. Para isso, você precisa se alimentar bem. Então, eu acho que tem um discurso por aí que rola também, que eu não entendo muito, que é um discurso do veganismo não saudável, do veganismo que, porque o tema saúde não tem a ver com a pauta do veganismo. Meu, tem que ter a ver porque você precisa estar vivo para você lutar pela sua pauta, inclusive o próprio veganismo, que é uma pauta. Então não adianta você, vou comer de qualquer jeito, vou comer mal, porque isso só estraga o rolê, cara. Você vai passar mal no meio da rua, você vai cair no meio da rua, você vai ficar doente, você vai ser uma pessoa apática, pra quê? Para que as pessoas olhem, para as outras pessoas poder julgar e meter o dedo e ter argumento para falar, o veganismo serve para isso, para deixar as pessoas doentes? Não é sobre isso. Então, assim, uma pessoa que ela começa uma transição e ela acaba se prejudicando com aquilo, e ela acaba ficando doente, tendo anemia, e ela acaba tendo problemas sérios de saúde, que são inúmeros que pode vir a ter, isso não vai ter a ver necessariamente com uma questão do veganismo em si. Vai ter a ver com o fato dessa pessoa não ter entendido bem que a saúde é realmente uma coisa fundamental para a existência dela, e ela não conseguiu fazer as adaptações de um modo mais coerente e mais consistente dentro de um valor nutricional que seja o indicado, o fundamental para que ela possa viver. Então, assim, o veganismo como movimento é muito maior do que, inclusive, o que as pessoas fazem com ele, maior do que como as pessoas vivem a partir de acreditar que estão vivendo a partir dele. Então, assim, vamos pensar sempre em como poder contribuir mais com essa causa, sabe? Como poder trazer uma ideia de que a gente está fortalecendo o movimento em si, que não são pessoas, que não são grupos de amigos, que não são clubes de amigos, que não é briga no Facebook, que não é pregação, que não é a pessoa aí ficar metendo regras, sabe, em cima da vida dos outros, que não é uma coisa de ficar fiscalizando o veganismo do outro, porque isso, você não é vegano, porque isso, não, você não é, você é meio, você é mais ou menos. Eu acho que assim, cada um cuida do seu, cada um no seu processo, cada um no seu movimento, e tá tudo bem, assim, acho que a gente precisa de ter mais empatia com os processos dos outros e com os nossos também. A gente está todo mundo aprendendo, é um momento aí no mundo que tem muita coisa acontecendo, as pessoas estão um pouco nervosas e estressadas com várias coisas, então vamos aprender a filtrar também. A gente está vivendo um momento de tentativa e erro. A gente está buscando melhorar e buscando uma consciência expandida em relação a várias coisas. Então a gente está tentando, a gente está testando. E vai com calma com o seu tempo, sabe? Seja generoso com o seu processo, sobretudo. Você não precisa começar já lá na frente. Você não precisa começar sendo o Masterchef do veganismo, sabe? Não precisa começar sabendo tudo e sabendo debater com todo mundo, sabendo sustentar politicamente, fielmente o que é que está te motivando, porque isso tudo é uma construção. Nós somos uma construção. Nós somos um ajuntamento do meio e um acúmulo de experiências que vão tornando a nossa mente uma coisa que vai mudando também de períodos para períodos, né? Então, para de se cobrar tanto do outro, mas assuma atitudes que deem conta de trazer maior coerência para a sua realidade diante do que você pensa, diante do que você fala e diante do que você acredita. E daí, vamos que vamos, né? Eu acho que um ponto, então, pensando em seguida de comer comida de verdade, é não reportar inicialmente e fundamentalmente essas substituições que imitem carne ou que imitem queijo como princípio dessa sua mudança. Eu preciso mudar, mas eu gosto muito de queijo, muito de carne, então eu preciso que tenha uma coisa que vá substituir perfeitamente queijo e carne. Não é por aí também. A comida de verdade, ela é a comida como ela é, uma raiz como uma raiz, uma planta que é uma planta, um caule que é um caule, isso é o básico, uma semente que é uma semente. E daí, uma boa gastronomia, uma boa culinária, de fato, ela é uma combinação harmônica e equilibrada com elementos básicos e simples
que possa potencializar naquela combinação o que vai ser ressaltado de um ou de outro e construir um sabor paralelo com aquilo. Não precisa colocar também, a louca do Sazon, a louca do caldo quinor, do glutamato monossódico, que é o sal da Ajinomoto, essas coisas, cara. Isso daí é feito pra transformar a carne numa outra coisa, porque no final você vai sentir mais o gosto do tempero do que da própria carne. E é feito para o seu cérebro entender que aquilo é gostoso e você querer mais o tempo todo. Mas a comida básica, simples, ela é maravilhosa. E é uma comida dos nossos ancestrais, é a comida que as pessoas das nossas gerações, dos nossos antepassados, comeram a vida toda e sempre foram muito felizes, muito saudáveis e muito gratos de poder viver daquele jeito, né? São pessoas que realmente sabem comer. E essa comida artificial zona, industrializadona, que tem inclusive no meio vegano, que é uma comida também estimulada por uma certa indústria que está surgindo agora, que a indústria está vindo muito forte e oferecendo cada vez mais produtos, né, de adaptação vegana, que eu acho interessante, eu acho que tem a sua importância sim, mas entenda que se você for recorrer só a isso vai tornar a sua alimentação muito mais cara, muito mais difícil de ser adaptada, não é todo lugar que tem acesso a determinados produtos, então são empecilhos que vão sendo colocados para você contar uma história para você mesmo, e dependendo da sua realidade, de que aquilo vai dificultar mais ainda o seu processo de transição. Então assim, comer um bife, comer um hambúrguer ou alguma coisa que imita um queijo, para a vida do vegano também isso não é uma prioridade. Isso vai acontecer em algum momento ou outro, e hoje em dia é até interessante, porque entra naquele aspecto de vida social. E aí, no final das contas, você está na rua, você está em algum evento, você está em algum lugar, sempre vai ter uma opção, e isso é interessante, né? Porque, enfim, socialmente a gente come junto, né? Então, se você não puder levar sua marmita, se você não puder comer antes, ou se você não tiver nenhuma coisa para pedir lá na hora do seu encontro que dê conta do seu momento ali, o que eu acho bem difícil, porque, salada vai ter em todo lugar, sucos naturais vai ter em todo lugar, água de coco, fruta, sei lá, salada de fruta, tem muita opção. Eu acho que é importante saber sobre o que é feito as coisas, pergunta para a pessoa do restaurante, pergunta para a pessoa que está servindo, entenda, já vai em lugares específicos que você sabe que vai ter a opção, mas também não transforme a sua virada de consciência na escolha de um prato em um restaurante, porque também não é sobre isso. Não se culpa, sabe? Acho que as pessoas carregam muito culpa de não porque eu pisei na bola, porque não sou tão vegano por causa disso ou daquilo, não sou tão vegetariano, não consigo, enfim, entra numa punição, mas assim, no final das contas a gente está todo mundo aprendendo. É um passo de cada vez, respirar fundo, respirar na coluna e tá tudo bem. Mas tenha claro para você o seu propósito. Entenda que se o seu propósito tá forte para você, tá firme para você, de que você não tá dentro de uma modinha, de que não é uma coisa que veio de fora para dentro, você não tá sendo obrigado a nada, e que é uma coisa que você teve um despertar de uma consciência. E depois que você toma consciência, é uma parada muito louca, porque não tem caminho de volta, né? Daí é como você vai administrar aquilo para frente. É sempre à frente. Entenda o que é uma substituição e uma montagem de um prato. A gente tem alimentos básicos, que é o arroz e o feijão, que já é uma combinação incrível de carboidratos e proteínas e aminoácidos num esquema muito básico para sobrevivência humana. Mas ela não serve, ela não para por aí, né? Não dá para ser só isso. Tem que ter outras coisas. Depois que eu virei vegano e vegetariano, na verdade, primeiro vegetariano, eu tive acesso a uma gama gigantesca de coisas que eu não comia. E eu passei a me alimentar muito melhor depois. E aí você vai entendendo mais ou menos como é que é uma boa montagem de um prato, quais são as proporções adequadas para que esteja equilibrado num padrão de que a sua alimentação seja equilibrada e harmônica, que não seja uma coisa que seja excessiva ou que não seja deficiente, mas que ela mantenha uma linha de bem-estar, assim, com o mundo. Suplementação. Eu já fui muito da suplementação natural, assim. A princípio, quando eu mudei a alimentação, eu tive vontade de suplementar, mas por uma questão, assim, de estar bem com aquilo, de estar tranquilo e poder vivenciar os meus processos com uma tranquilidade de que não ia dar nenhum problema. Então, eu consumia levedo de cerveja em cápsula,
O levedo de cerveja ele é interessante porque ele é tipo multivitamínico, desses que a gente tem aí de A a Z, só que ele é natural. E ele tem muitos sais minerais, tem magnésio, tem ferro, fósforo, todas essas coisas que a gente vai precisar como micronutrientes, e tem nesse levedo de cerveja, que é uma levedura, né, que é uma colônia ali de bactérias, que a gente consome e vai fazer muito bem para a sua alimentação, para o seu corpo, vai fazer muito bem para o seu corpo, para o seu intestino, para a sua digestão e para a reposição de alguns nutrientes básicos, e que naquele momento eu sentia que seria interessante dar esse fortalecimento para eu poder viver a transição. Outra coisa que eu consumi muito foi o óleo de linhaça. O óleo de linhaça tem ômega 3. E é muito interessante, importante a gente tomar ômega 3, que não é só o óleo de peixe, né? Que as pessoas vão, o peixe da Noruega. Não é só isso. É importante porque é um óleo importante para o funcionamento do cérebro, para o pensamento, para a lubrificação da mucosa, dos tecidos, mas é possível encontrar na linhaça, que você pode consumir a linhaça, aumentar o seu consumo de linhaça, assim como comprar o comprimido com o próprio óleo de linhaça. E também tem o óleo de chia, se dá para ser um paralelo, que também tem o ômega 3. Interessante também equilibrar o consumo do ômega 3 junto com o ômega 6. E o ômega 6 a gente tem disponível no abacate. Por exemplo, tem outras coisas que dá pra gente ir adequando, como os leites. Fazer leite em casa é muito tranquilo. Tem vários tipos de leite. De soja, de arroz, de coco, de inhame, de amêndoa, de castanha, de aveia, de grãos germinados, de semente de girassol, de várias, semente de melão. Tem várias maneiras de fazer leite. Depois que você pega o jeito também, você vê que você vai reaproveitando algum alimento ali e você utiliza até mais o alimento. Tipo o melão. Você come o melão, que é a fruta, tem a semente que geralmente a gente joga fora. Pega a semente e faz um leite. E aí é uma ótima maneira de aproveitar mais ainda o alimento. Daí tem alguns leites que eles têm muito mais cálcio do que o próprio leite de origem animal. Como, por exemplo, o leite de gergelim. Dizem que ele tem 21 vezes mais cálcio que o leite animal. Tá ligado? Isso é muito forte. Daí tem alguns alimentos que são também super alimentos, que a gente vai preparando, germinação de grãos, de feijões, de leguminosas. Isso potencializa a vida do alimento. E alguns outros que você vai descobrindo modos de fazer uma assimilação com que o seu corpo possa aproveitar mais, como, por exemplo, colocar sempre vitamina C, que é um limão, junto com ferro e junto com clorofila. Então sempre salada temperada com limão, feijão, coloca uma salada com limãozinho ali, porque o ferro vai quebrar junto com a vitamina C e o seu organismo vai assimilar muito melhor e ninguém vai ter anemia. Então assim, gente, é muita coisa disponível para a gente poder transicionar de um modo prático. É importante começar de algum lugar. Vai adaptando, vai vendo o que é possível para você. Tá na casa da mãe, tá no Natal, tá no Ano Novo. Propõe cozinhar junto, propõe levar um prato, levar uma ideia, levar opções. Pesquise antes alguma coisa que você possa oferecer para sua família. No final das contas, todo mundo vai querer o prato vegetariano. Isso é uma coisa que você vai ter que ver também e lidar. Você não vai comer a carne, mas todo mundo vai comer o prato vegetariano, porque sempre fica bom. Mas é isso, leva para você, leva para sua família, que vai ser ótimo compartilhar esse momento e viver isso juntos. O consumo de carne hoje, ele é muito ligado ao problema do agronegócio e da pecuária no nosso país. A pecuária e o agronegócio no Brasil, ela é uma das maiores forças que movimentam economicamente esse país, que já é gigantesco. Então imagina quanta grana e quantas pessoas ricas e poderosas envolvidas em todo esse processo. E isso denota muito poder, são pessoas que têm poder de fato. Hoje a gente está vivendo um processo muito difícil em relação a queimadas e a desmatamento, e a gente vê muitas reservas naturais e muitos espaços aí que são biomas e ecossistemas sofisticados e muito diversos e maravilhosos, preciosos, que o nosso Brasil comporta, sendo destruídos em função de uma indústria que vem a se interessar por determinadas áreas para poder transformar tudo aquilo em pasto. Então, indústrias se interessam em transformar grandes reservas ecológicas e grandes biomas e ecossistemas do nosso país em pasto, para que seja produzido gado, e esses gados vão ser
importados para fora do Brasil, importados para outros países, como o consumo de carne, para o próprio consumo interno, que acaba sendo até menos gado do que se importa, por isso que o valor também é tão alto. Isso tem a ver também com a alta do valor de várias outras coisas alimentícias que a gente vive, mas pensando nas plantações também de monocultura, que vão ser preferencialmente soja, e essa soja vai ser 95% destinada à alimentação desse gado. E daí tem mais gado do que pessoas, praticamente, hoje nesse país. Toda essa soja, essa monocultura, ela é feita de um certo manejo que ela não faz bem para a terra, porque a monocultura a longo prazo, ela não faz bem mesmo assim, para a saúde da terra, sem falar na questão dos pesticidas, né, dos hormônios e dos aditivos químicos, da semente transgênica, e tudo que é colocado ali que altera a vida e a saúde daquela terra, do lençol freático, e daí vai, né? Essa soja, ela vai servir como ração para todo esse gado. E aí a economia do Brasil sendo ligada ao agronegócio é a combinação efetivamente dessas duas frentes que predominam e que produzem um valor financeiro gigantesco, e que é um modo como a cultura da indústria tende a levar isso para as pessoas, né? Meio que a controlar para que as pessoas possam consumir cada vez mais isso para poder gerar mais dinheiro em torno disso. Muitas pessoas do movimento, elas são contra a soja, inclusive principalmente por conta dessas questões, né? De ser uma soja que ela é feita para abastecer esse mundo do gado, e que é uma soja totalmente transgênica, né? Totalmente aditivada. Mas existe uma micro parcela aí, uma microprodução de soja no Brasil, que é a soja orgânica, que é uma soja livre de transgênicos e uma soja preparada para o consumo humano. Eu passei um longo prazo aí dentro da minha história sem comer a soja. Eu era contra a soja também, é muito comum as pessoas serem contra. Agora eu estou abrindo um pouco mais de flexibilidade com ela, porque eu estou consumindo a soja não transgênica, e inclusive ela é uma boa repositora de proteína para a saúde, assim. Tá, que a proteína não é nem assim a coisa mais importante e exclusiva para a nossa saúde. As pessoas dão até muito valor para a proteína, né? Mas sendo importante dentro de outras coisas também, ela é mais uma fonte para que a gente possa assimilar e ter também a garantia de que ali vai ter uma porcentagem interessante, e dá para fazer pratos interessantes também, no sentido de bolonhesa, de recheio para torta, de recheio para lasanha. Tipo, ela imita bem, né? Alguns momentos da vida talvez você queira passar por aí, e aí tudo bem, né? O problema hoje que a gente tem vivido do desmatamento, das queimadas e da perca de espaço e de identidade também desses territórios, porque muitas comunidades tradicionais são destruídas, muitas comunidades de povos indígenas são dizimados, muitos biomas que são nativos de determinado território são devastados. Então tudo isso a longo prazo é um projeto perverso de destruição também, e de falta de conexão com a nossa própria ancestralidade, com a nossa própria memória. Porque há ali nesses espaços um material que é vivo, que é uma sabedoria viva, que são recursos naturais que estão desaparecendo junto com isso. Isso é muito triste. Então vamos nos fortalecer no que cada um pode oferecer nesse momento para tentar contribuir para uma melhora num quadro que está tudo conectado. Tem uma perspectiva nisso tudo que é um estado de conexão entre todas as coisas. Eu não estou separado do planeta a ponto de eu não receber a interferência e a dependência que eu tenho do processo que o próprio planeta está vivendo. No limite, o que o planeta está vivendo também me afeta, porque também sou eu. E isso é um pensamento que precisa vir com mais força para o cotidiano e para o contexto das pessoas. Uma relação de interdependência mesmo, que a gente está conectado a tudo e ao mesmo tempo. E diante disso, não faz mais sentido atitudes que destruam e que não prevejam a sustentabilidade da vida a longo prazo, inclusive para as próximas gerações. Vamos entender a complexidade da vida, a complexidade do mundo, a complexidade do momento que cada pessoa vive dentro da sua própria realidade, mas também nos abrir para que a gente possa receber do outro o que o outro pode contribuir também no nosso processo, e aí caminhar para algum lugar que a gente acredita que pode ser melhor para todo mundo.
Bom, gente, por hoje acho que foi isso. A gente vai vir com muito mais conteúdo, com muito mais informação em próximos vídeos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Estamos juntos, pode contar comigo para esse processo. Curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você achar interessante, que entre em contato com esse tipo de informação. Muitas vezes as pessoas estão querendo dar um primeiro passo, que é comer menos carne, e eu acho que já é louvável. Então vá entendendo as camadas de tudo isso, quais são os próximos passos mais efetivos que você pode dar, se esse for o seu contexto. E vamos construindo uma rede de fortalecimento de apoio, porque atitudes precisam ser tomadas. E o momento é esse, o momento é agora, a Terra está gritando e vamos pegar essa energia e fazer alguma coisa mudar. Até já.